Parece que o sistema solar tem sido estudado pela humanidade, se não completamente, então em detalhes minuciosos. Os planetas todos já foram identificados há muito tempo. Rovers têm viajado em Marte por um tempo, cometas e asteroides quase foram contados por nome. E até mesmo o solo de um deles foi coletado e entregue à Terra para pesquisa. Mas aqui é onde os cientistas ficaram perplexos. Acontece que todo o nosso sistema solar, incluindo a distante nuvem de Oort, localizada a uma distância de um ano-luz do Sol, está imerso em uma bolha gigante. Seu diâmetro é de 1000 anos-luz. E o que é notável, nosso Sol está praticamente no centro desta bolha. Será que realmente estamos vivendo em uma enorme bolha? E como nosso sistema solar realmente funciona? Bem-vindo ao Universo Explicado. Clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e vamos juntos explorar. Em 1977, Voyager 1 e Voyager 2 foram lançadas de Cape Canaveral, com menos de um mês de diferença. Aliás, Voyager 2 foi lançada primeiro. Mas, como ela tinha uma trajetória de voo diferente, ela voou até a borda do Sistema Solar em segundo lugar, 6 anos depois de sua colega. Ambos os dispositivos encontraram uma anomalia muito estranha. À medida que você se afasta do Sol, a densidade do espaço aumenta. O espaço interestelar geralmente é considerado um vácuo, mas isso não é totalmente verdade. A densidade da matéria é extremamente baixa, mas ainda existe. No Sistema Solar, o vento solar tem uma densidade média de prótons e elétrons de 3 a 10 partículas por centímetro cúbico, mas é menor quanto mais longe do Sol você está. A menor densidade do espaço está na borda do Sistema Solar. Essa fronteira é chamada de heliopausa. Nela, a velocidade do vento solar, o fluxo de partículas carregadas emitidas pelo Sol, ou em outras palavras, plasma solar, cai para zero. A área entre o Sol e a heliopausa é chamada de heliosfera. Esta é uma espécie de bolha na qual todos os planetas do Sistema Solar estão imersos. Nesta fronteira, a densidade de prótons e elétrons é de 0,002 partículas por centímetro cúbico. De acordo com cálculos, a densidade de partículas atrás da heliopausa, ou seja, no espaço interestelar, deveria ser de 0,037 partículas por centímetro cúbico. Os instrumentos da Voyager 2 mostraram que a densidade fora do Sistema Solar, a uma distância de 119,7 unidades astronômicas ou 17,9 bilhões de quilômetros do Sol, era de 0,039 partículas por centímetro cúbico. Isso quase coincidiu com os cálculos. Mas então, a estranheza começou. A uma distância de 124,2 unidades astronômicas, ou 18,5 bilhões de quilômetros, a densidade era de 0,12 partículas por centímetro cúbico. Porque a densidade está aumentando? Certamente falaremos sobre isso um pouco mais tarde, mas por enquanto vamos falar sobre outra bolha muito maior do que a heliosfera, para que você aprecie toda a ponderação do cosmos que nos colocou em duas bolhas ao mesmo tempo e entenda a relação entre elas. Quando você olha as imagens do espaço profundo, tem a impressão de que tudo está cheio de nuvens de poeira interestelar e gás luminoso. Mas já nos anos 70 e 80 do século passado, os astrônomos começaram a prestar atenção ao fato de que o espaço galáctico ao redor do Sol difere dessa imagem. O Sistema Solar parecia estar em um vazio quase absoluto. Este ano, cientistas do Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, CEFA, provaram que sim, nós realmente estamos em uma espécie de vazio. Eles conduziram as simulações computacionais mais complexas, criando uma reconstrução tridimensional do espaço e do tempo.
O estudo mostrou que o Sol e a Terra estão localizados quase no centro de uma bolha gigante com um diâmetro de 1000 anos-luz, que eles chamaram de bolha local. De acordo com cálculos, ela começou a se formar cerca de 14 milhões de anos atrás. Para isso, é necessário que cerca de 15 supernovas explodam ao longo de vários milhões de anos. Essa série de explosões empurrou o gás interestelar para fora com a pressão da luz, criando uma estrutura em forma de bolha com uma superfície densa na fronteira. E agora, a bolha continua a crescer em tamanho. Quando a bolha se formou pela primeira vez, ela estava se expandindo a cerca de 60 milhas por segundo, de acordo com dados coletados pelo Observatório Espacial Gaia da Agência Espacial Europeia. Atualmente, a bolha ainda está se expandindo a 4 milhas por segundo. Na sua superfície, 7 regiões de formação estelar foram detectadas, nuvens moleculares densas onde as estrelas estão se formando. O processo de formação estelar ocorre em toda a superfície da bolha local, e há muitas bolhas como essa na galáxia. Portanto, é possível que haja outras estrelas, até mesmo com planetas, que, como nós, também estejam em suas bolhas locais. Curiosamente, o Sol não estava no centro de nosso universo no início. Quando essas explosões catastróficas ocorreram, o Sol estava longe do local, a cerca de 1000 anos-luz de distância. Mas, como explicou João Alves, um astrofísico da Universidade de Viena, cerca de 5 milhões de anos atrás, enquanto orbitava o centro da galáxia, o Sol acabou quase no centro da bolha. Isso está de acordo com estimativas de depósitos de isótopos de ferro radioativo de uma supernova na crosta terrestre de outros estudos. Os pesquisadores sugerem que, provavelmente, existem mais bolhas de formação estelar na Via Láctea. Alyssa Goodman, autora da pesquisa e astrônoma do CFA, que fundou o GLU, explica em seu comunicado que, estatisticamente, o Sol não estaria perto do centro de uma bolha enorme se elas não estivessem espalhadas por todo o lugar. A bolha local é exatamente a bolha em que estamos agora, disse ela. Achamos que o Sol provavelmente passou por muitas superbolhas em sua história. A cientista comparou o cosmos com queijo suíço. Os buracos no cosmos são perfurados por explosões de supernovas, e novas estrelas estão sendo formadas na borda dos buracos criados por estrelas moribundas. A equipe de pesquisa planeja mapear mais bolhas cósmicas para obter uma representação 3D completa de sua forma, localização e tamanho. Ao mapear onde as bolhas estão espalhadas pela vasta extensão do espaço, os astrônomos podem juntar como essas bolhas atuam como berçários de estrelas, como as bolhas interagem entre si e como as galáxias como a Via Láctea evoluíram ao longo do tempo. Com a abertura da bolha local, a estrutura do Sistema Solar se parece com isso. No centro está o Sol, em torno do qual orbitam 8 planetas. O último é Netuno, a uma distância de cerca de 4 bilhões de km ou 30 unidades astronômicas. Ou seja, 30 vezes mais longe do Sol do que a Terra. Atrás de Netuno está o Cinturão de Kuiper, uma coleção de corpos celestes pequenos, o mais famoso dos quais é Plutão, que por muito tempo foi considerado um planeta. O Cinturão de Kuiper se estende até cerca de 55 unidades astronômicas. Mais adiante, a uma distância de 125 a 135 unidades astronômicas, há uma heliopausa, que já descrevemos. Vamos agora explicar por que a densidade começa a aumentar em sua fronteira. É porque o plasma solar colide com o plasma interestelar aqui. Imagine 2 fluxos colidindo de frente a velocidades cósmicas. Claro, no ponto de colisão, a densidade aumenta. É como um congestionamento, um caos de partículas. E atrás deste congestionamento, a uma distância de 0,75 a 1,5 anos-luz, espalha-se a nuvem de Oort, uma nuvem esférica de objetos de gelo até 1 trilhão, que serve como fonte de cometas de longo período.
O vento interestelar já domina aqui, mas o Sol ainda está segurando os corpos em seu campo gravitacional com sua última força. Claro, muitos de nossos espectadores podem perguntar: bem, estamos em uma bolha que é enorme pelos padrões terrestres, até em uma bolha dupla, local e heliosfera. Mas, e daí? Como isso afeta nossas vidas? Sobre aquela pequena bolha, a heliosfera, podemos dizer inequivocamente que graças a ela, graças ao congestionamento que se formou em sua fronteira, a Terra está protegida de forma confiável contra partículas cósmicas de alta energia que se precipitam do centro da galáxia. Agora, sobre a bolha local. Os cientistas descobriram há muito tempo que nossa galáxia, a Via Láctea, tem a forma de um disco espiral. Várias espirais divergem do seu centro, que os astrônomos chamam de braços. Neste momento, nosso Sol está quase no meio do caminho entre o braço de Sagitário e o braço de Perseus. E nosso Sol gira em torno do centro da galáxia. Ele faz uma revolução a cada 200 milhões de anos. Podemos chamar isso de ano galáctico. Apenas 0,0008 deste ano passou desde o surgimento do homem. Em seu caminho, o Sol, com todos os seus planetas, atravessou não apenas bolhas, mas também acumulações de gás interestelar, quando a densidade da matéria no espaço saltou centenas de vezes. O astrofísico Miroslav Filipovic, usando o modelo mais recente da Via Láctea, verificou o que aconteceu na Terra quando o Sol cruzou os braços da galáxia, nos quais a densidade do espaço interestelar é muito maior. Uma relação foi encontrada entre o tempo em que o Sol cruzou os braços espirais e 5 eventos conhecidos de extinção em massa, a 415, 322, 300, 145 e 33 milhões de anos atrás. Então podemos supor que agora o Sol está em um porto tranquilo, favorável para todas as formas de vida. E podemos dizer que a humanidade tem muita sorte de ter aparecido na Terra como espécie quando o Sol entrou na bolha local antes disso. Ou talvez esses dois eventos estejam de alguma forma conectados: o aparecimento do homem e a presença do Sol em um refúgio seguro, a bolha local. A ciência não tem informações sobre isso, pelo menos ainda não. Mas podemos dizer definitivamente que observamos um céu tão colorido acima de nossas cabeças apenas por causa do fato de estarmos praticamente em um vazio, a bolha local. Se o espaço ao nosso redor fosse mais denso, muitas estrelas seriam invisíveis. E quem sabe se saberíamos sobre o espaço e sobre a estrutura do universo tanto quanto agora se estivéssemos literalmente no escuro. E podemos dizer que a bolha local é apenas um presente para a humanidade, que entrou na era espacial e já está tentando saltar para as estrelas. Para uma nave interestelar se movendo em velocidades subluminais, a maior ameaça são as partículas de poeira, que simplesmente triturariam a nave em pó durante as colisões. Mesmo conceitos hipotéticos de tais naves implicam um escudo frontal. Mas agora, parece que o cosmos cuidou de nós. Ele removeu a poeira nas proximidades do Sol e, por assim dizer, diz: avante, pessoal! O caminho para Alpha Centauri e Tau Ceti está aberto. Obrigado por assistir e não esqueça de inscrever-se no canal e deixar seu like para receber ainda mais atualizações sobre o universo e os maiores feitos da humanidade. Até a próxima!